eu ficava ali mais 2 horas cantando aqui junto com vocês. Estava muito gostoso, não estava? Muito legal, um momento de adoração muito bom. Antes de apresentar os irmãos que estão com a gente, hoje, na hora do café lá na casa de Cal, começou uma palavra na minha cabeça. E aí Cal, inclusive, orou, agradecendo pela refeição. E eu, como é a última refeição da gente na casa dele, porque a gente vai embora logo depois do almoço aqui, aí eu quis orar também, né? Eu pedi para orar também e falei desse assunto na oração por eles. Mas a palavra continua aqui na minha cabeça, então eu quero passar adiante, que pode ser uma palavra de bênção para alguém. A palavra é ponte. Ponte mesmo, que liga de um lado de um rio ao outro, viu? Essa palavra está no meu coração, a palavra ponte. Se ela é uma palavra para algum de vocês, então alguém já sabe por que essa palavra está aqui sendo falada. Não quero fazer explicação da palavra, mas eu entendo que algumas pessoas aqui estão precisando tomar a decisão de sair de um lado para ir para o outro. Viu? Tome sua decisão, isso depende de você. A ponte já está feita. Não fique esperando que alguma coisa aconteça. Tome sua decisão, tá bom? Mas também é uma palavra de fé para outras pessoas. Você não está preso do lado da ponte, do lado do rio, dessa escravidão. Tem uma ponte que vai te levar para o outro lado, viu? No outro lado tem paz, tem descanso, viu? O tempo difícil é sempre passageiro. Pode durar 1 hora, pode durar um dia, pode durar alguns anos, mas vai passar. Tem uma ponte. Não perca a tua fé, viu? Que Deus te abençoe. Se essa palavra for para quem foi, que segure isso aí para você. Toma a decisão ou creia. Já avisaram para não confundir, quem está aqui não é o Samuel, viu? É o João Marcos. Já teve gente que chegou perto perguntando. Então estamos aqui com o João Marcos, o Caçula que cresceu mais, né, que todos os outros, a Elizabeth e Fernanda, não é? Que é a esposa do Samuel. Daqui a pouco eu acho que o Samuel ainda chega aqui também. Eu estava, agora quando eu cheguei aqui, eu me lembrei de um episódio que aconteceu há muito tempo na minha cidade, lá em São Pedro Aldeia, no Rio de Janeiro. E assim, chegou um circo lá na cidade, e aí disseram que os Trapalhões iam lá. Muito tempo. Então ficou aquela expectativa enorme, os Trapalhões vem aí, né? E aí, quando falava Trapalhões, a gente pensa logo no Didi, né? No Didi, então ficou todo mundo esperando o Didi, e não apareceu nem o Didi nem o Dedé, só Mussum e Zacarias. Aí ficou um negócio assim, o pessoal ficou meio chateado. Eu estava pensando nisso, que eu falei, Carlos, o pessoal fica esperando você para chegar lá e ministrar, e você vai me dar essa incumbência. Você fica criando uma dificuldade. Você tem que me dar direito de resposta. Pela ordem, né? Carlos tem toda hora. Aí, ó. Carlos tem toda hora. Toda hora, né? Quebrando galho, né? Pois é, mas, gente, que alegria realmente da gente estar aqui, né? Júnior falou que às vezes a gente está sempre conhecendo pessoas, e saber que é da nossa família é uma coisa que me impacta muito isso, né? A gente chegar, às vezes, num lugar tão diferente, às vezes tão distante, e a gente saber que temos uma família ali, isso é tão poderoso, né? Tão maravilhoso, e é um privilégio. Eu tenho, a partir de Carlos, Amir, começou essa comunhão com vocês, e eu não sabia que ia se estreitar tanto, né? Que a gente ia ter assim tanto link com vocês, que o Senhor nos foi dando aí na nossa jornada. Então a gente está muito, deixando a piada para lá, mas muito feliz, muito alegre de poder estar aqui, né? Para servir vocês. Antes de ontem pudemos estar um pouquinho com o Jorge, foi tão bom a gente poder ali estar tomando um café, né? Graças a Deus pela bondade, a misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra que sempre nós precisamos dela, mas nesses dias que nós estamos vivendo, eu creio que são dias da gente experimentar mais e deixar fluir mais da misericórdia do Senhor na nossa vida, uns para com os outros, na nossa ação diante do mundo, né?
sermos misericordiosos, porque são esses que alcançam, né? Misericórdia. Eu vou ficar aqui com um texto hoje com vocês de Hebreus 12, os últimos versos desse tão maravilhoso capítulo, né? Hebreus 12, a partir do verso 26 até o 29, né? A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável e com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Aleluia. Elizabeth, você pode vir aqui também orar? E colocar esse tempo também, essa palavra, né? Graça e paz, amados. Que alegria estarmos aqui, estarmos em família, né? Que linda a família de Jesus. Pai, nós nos rendemos em adoração, em louvor, em exaltação ao Teu nome. Revela-te a cada um aqui, Pai, que através da boca do Teu Filho haja a palavra revelada a cada coração. Que ninguém saia daqui como chegou, mas que o Teu Santo Espírito tenha ocasião. Trata conosco, nos confronta com a Tua palavra, nos revela o Teu coração. Queremos crescer, Pai, através do ensino e do aprendizado da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso amado. Nos rendemos, Pai. Beijamos os Teus pés, Senhor Jesus. Nosso amado Senhor e Salvador. Glorifica o Teu nome aqui. Te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem. Que Tu fales com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo vem depois de se ter ali os heróis da fé, né? São apresentados ali aquela grande nuvem de testemunhas. Depois fala-se dos abalos, falam-se dos abalos que acontecem lá no Sinai, como que a terra tremeu, como que foi uma coisa que deixou tanta gente mexida, tanta gente apavorada, e só Moisés lá. E depois de tudo isso, ele vai falar de alguma coisa que está por vir. Algo que vai ser maior do que o abalo que tinha acontecido. E esse texto começa a falar de uma voz, a voz que abalou então a terra. Carlos aqui gosta muito aí de física quântica, né? E eu sou daquele tempo que quando a gente estudou o átomo era a menor parte da matéria, né? E naquele tempo a gente já desconfiava, quer dizer, era a menor parte, mas tinha elétrons, prótons e nêutrons. Falei, como é que pode? Ainda tem uns negócios menor lá dentro, né? E hoje essa chamada aí teoria das cordas, que vai descendo e vai vendo lá aquelas substâncias que o pessoal chama de quarks, que são pequenos filamentos que vibram. Então é como que se, na mais fronteira que se conhece hoje, de tudo que a gente vê aqui, tem uma vibração, tem um som. E eu fico pensando sobre isso, porque isso não remete àquela voz primordial que disse haja. E como fruto dessa voz, tudo se estabeleceu. A palavra que criou todas as coisas. E eu acho que a gente, quando vem para um lugar como esse aqui, a gente não pode orar de olho fechado. A gente tem que orar
olhando, vendo aqui a diversidade, né, de verde que a gente tem aqui. Então, tudo isso aqui veio de um som, de uma voz. A voz, essa voz que abalou, ela pode abalar porque é a voz que criou. É a voz que gerou a essência de todas as coisas que nós temos. E é interessante quando a gente lembra lá de João Batista, que diz: quem é você, rapaz? Ele disse: eu sou a voz. Uma maneira interessante de: eu sou a voz. Eu sou a voz do que... Assim, olha, o que importa de saber sobre mim é o que vocês vão ouvir. Eu sou a voz. E é essa voz que criou todas as coisas, que tem o poder de abalar todas as coisas. Então é muito importante a gente se dar conta de onde se tem a origem dos abalos. Qual é a fonte mais primordial? É aquela voz que gerou todas as coisas. E Josué, ele viveu isso lá, o que o pessoal chama de ressonância, que é quando se entra numa mesma frequência de numa determinada frequência que rompe uma estrutura. A gente sabe que formação sobrenatural, porque você pode juntar todo mundo e ficar gritando em frente do muro que você que vai cair, né? O muro vai ficar lá. Mas você vê aquele pessoal, isso é real, né? O sujeito vai lá e tem uma nota e aquela taça de cristal, puf! Houve uma ressonância. Entrou naquela vibração ali e quebrou. Eu creio, irmãos, que a gente precisa partir disso daqui para a gente considerar que nós estamos diante de um tempo de abalos, mas quem detém a condição primordial de abalo é a voz do Senhor. É a voz dele, que todas as coisas criou, que abalou a terra. E continuando aqui, ele vai dizer que é uma voz que abalou a terra e vai abalar o céu. Mas agora, ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, o escritor, o seguinte: olha, o que a gente já viu até agora é café pequeno. O abalo que aconteceu, que a gente tem como referência, é coisa pequena. E quando nós estamos a nossa geração, diante de um fenômeno que tocou, né, todas as nações, eu estava vendo hoje de manhã as imagens do povo lá em Bangladesh, que as autoridades disseram: vai ter um lockdown completo. É o pessoal fugindo da cidade antes de fechar tudo. Quer dizer, em todos os lugares mais remotos. Então a gente está falando de uma coisa planetária. Mas, gente, aqui está dizendo: olha, ainda uma vez mais abalarei não só a Terra, não só o planeta, mas também o céu. Então aqui está apontando para uma realidade cósmica. Então essa voz que criou e que tem o poder de trazer essa ressonância e abalar todas as coisas, e será assim porque assim está dito que será, por essa palavra do Senhor, por essa palavra viva. Então a gente está diante de uma situação aí há 18 meses que é uma espécie de uma pausa, uma ocasião que não é só para você passar por esse momento, mas você discernir esse tempo para o que está diante de nós. A figura que me vem é a figura de alpinistas. Imaginemos o Everest, por exemplo. Eles estão subindo a montanha e eles chegaram à última cabana. Ali, embora rústica, tem uma cama, tem lenha ali, de repente tem até iFood,
De repente ainda chega lá. Tem Wi-Fi, mas é a última cabana. Dali para frente, outro dia eles levantam e não tem mais cabana. Tem a parte mais íngreme para você chegar lá. E uma decisão que vai ter de ser tomada ali, para essa jornada mais íngreme, é a bagagem. A bagagem das coisas que vão ser levadas. Do que você vai levar, porque dali para frente, somente o que se necessita. Nós estávamos outro dia num grupo, Carlos estava nesse grupo, eu estava no seu grupo, né, Carlinhos, dizendo que se ele ficasse perdido no mato, ele só precisava de uma faca. Porque com a faca ele resolve toda a parada. Eu falei, rapaz, você precisa ensinar isso pra gente, como é que é fazer isso daí? Não é para se virar no mato só com a faca. Ele disse, não, se fosse para escolher uma coisa só. Então esse abalo que está acontecendo, nós estamos vivendo nesse tempo, não é só para a gente superar esse abalo. É para a gente discernir o que nós precisamos levar desse tempo para adiante. Eu percebo que o mundo está tomando grandes decisões, os governantes, eles estão percebendo grandes oportunidades. E nós, como igreja, precisamos discernir esse momento. Porque Jesus, ele disse, gente, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Jesus falou isso, que vai chegar uma hora em que ninguém mais vai poder trabalhar. E a gente ficou tudo amuado, como é que faz para a gente se reunir? E eu pergunto uma coisa, se essa tal de internet desse um pipoco no meio desse negócio, o que ia ser de nós? O que nós faríamos? Porque assim, tranquilizou, não foi? Tranquilizou, gente, poxa, a gente está em casa, mas tem Netflix. A gente está em casa, mas tem iFood. A gente está em casa, mas a gente pode até ver a outra pessoa. Graças a Deus por isso. Mas a pergunta é, até quando que isso estará disponível para o propósito que o Senhor estabelece para nós como igreja? Diante dos controles que se intensificam velozmente. Então a gente para aqui nesse texto para considerar sobre o propósito. O propósito do abalo. E aqui ele diz o que vai ser abalado. Né? Ele vai dizer, seguindo esse verso 27, ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas. Nem tudo será abalado. Essa é a grande notícia. Mas somente as coisas que podem ser abaladas. E o que pode ser abalado? Tudo que foi criado. São passíveis de abalo. Serão abalados. E aí a gente pode pensar naquela música, acho que é a composição de Vinícius, né? Quando ele diz, de maneira sarcástica, assim, ímpia, dizendo assim, mas como que cantando para Deus, né? Se foi para desfazer, por que fez? Tem essa provocação do poeta. Então, até numa pessoa que o amor é infinito enquanto dura, até na cabeça de um sujeito dele, ele olha para as coisas, mas por que isso? E na verdade, irmãos, a gente vive essas circunstâncias assim, de morte o tempo inteiro, mas nós nunca paramos tanto na nossa vida para pensar sobre isso como agora, pela densidade, pela repercussão, pela concentração, enfim, e às vezes os shows midiáticos, né? Então, qual é o propósito? O texto aqui está dizendo que é para que todas as coisas criadas, todas as coisas abaláveis, sejam abaladas para que permaneçam as inabaláveis.
É como alguém que entra no meio do mato e sai cortando tudo que é capim, que é tiririca, arrancando para ficar aquelas árvores que são frutíferas, que devem ficar. Então a gente está percebendo que há uma ação do Senhor na nossa vida para dar à igreja a oportunidade, e a todos os homens, para a gente se distrair, para a gente não se distrair com as coisas deste tempo. A tendência nossa é a gente ir se acomodando ao presente certo. Porque às vezes a gente tem uma fé pública que a gente diz aos outros, mas tem uma que está lá dentro de nós, no nosso escondido, e quando a gente vai checar essa fé, ela está muito coisificada. Ela está muito enebriada com as coisas do tempo presente. Por mais que a gente queira traduzir, expressar, dar uma espiritualidade para essas coisas, mas são coisas. E alguém já disse com muita sabedoria que as coisas mais importantes da vida não são as coisas. Então, eu vejo que é um tempo, eu creio que nós estamos parando para refletir sobre as prioridades da nossa vida. E a gente buscar aqueles elementos que são essenciais para a nossa caminhada. Semana passada eu estava conversando com o pai. Na véspera da morte do seu filho, que estava com câncer terrível, 38 anos, ele um nível de autismo muito alto, e é um dos pais que eu mais aprendi até hoje é ser pai, com aquele pai. E ele estava dizendo assim: eu por fora, eu estou derretido, e chorando, e chorava muito, mas lá no meu interior, meu coração está em paz. Como que pode um negócio desse sair dos lábios de um pai? É um pai que ama, que amou profundamente o seu filho. Então o Espírito de Deus está trabalhando com a gente, está nos ajudando a não nos distrairmos, porque a ideia é que parece que em algum momento eu vou poder estar mais voltado para as coisas do Senhor, mas agora não. Nesse momento da minha vida agora, puxa, nessa fase, isso é um engano de Satanás. Você vê que as pessoas dizem: eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ah, não tem tempo não? Pronto, vocês vão ter tempo. Pode fazer quase nada. O pessoal tem que ficar dentro de casa. Mas isso não significa automaticamente transformar isso em tempo de oração. Porque eu posso vazar isso para outras coisas. É uma bênção a nossa casa, mas cá entre nós, que lugarzinho perigoso, né? É a nossa casa, né? Como é que a gente pode se perder e perder vidas, pessoas dentro da nossa casa? Então esse chamado, eu tenho uma irmã, eles hoje estão pastoreando, mas nessa época estavam em outro local, mas eles estavam lá com a gente, e Soraya, ela cantava aquela música, né? O vento vai balançar, eu não caio, para lá e para cá eu não caio, pode soprar, eu sou palmeira de Jeová. Essa música, quando eu ouço essa música, eu lembro de Soraya cantando essa canção, sou palmeira de Jeová. E você já percebeu a palmeira? Como ela esguia? Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que uma das aulas foi sobre estruturas, que o professor estava falando, mostrando um terremoto que houve no norte da África. E ali, o que aconteceu foi que ele mostrou alguns prédios parrudíssimos, e aqueles prédios estavam todos quebrados, todos demolidos. E os prédios esguios estavam lá de pé. E ele foi com aquilo ilustrar para nós sobre a importância da flexibilidade das estruturas. Porque quando vinha o tremor,
balançava, mas não rompia. E eu creio que uma coisa que o Espírito de Deus está trabalhando conosco é trazer essa flexibilidade. Nos livrar de uma forma muito dura com a nossa própria alma, às vezes de uma estrutura muito rígida que voou pelos ares. Não só, Carlos estava ministrando para a gente ontem de manhã, falando sobre essa questão, não só pensarmos em estruturas, quando se fala dos odres novos para o vinho novo, mas olharmos para a nossa vida, corpo, alma, espírito, a nossa estrutura, o templo, o prédio do Espírito Santo, e a gente viver nesse momento uma experiência mais profunda de quebrantamento, de sermos pessoas mais quebrantadas. Não tem que ser, não pode ser tão difícil que eu venha flexibilizar, não diante da palavra, vocês estão entendendo, né? Não diante dos princípios de Deus, mas das circunstâncias, diante do outro, do ceder. Então, coisas que a gente brigava, dava tanta importância, né? Agendas que foram para o vinagre, foram para o espaço, e a gente agora fica olhando para a cara do outro, e a gente estava brigando pelo quê? A gente estava... Então, eu vejo que é um tempo de quebrantamento dentro da igreja, e como também um tempo de arrependimento no mundo. Tempo de nós estarmos mais maleáveis. Porque a palmeira tem isso, ela não tem muita copa. Ela não oferece muita resistência. Ela tem a raiz que não é brincadeira. Então ela vai. Ontem passou um furacão lá na Tchecoslováquia. Nunca vi um negócio daquele. Uma ventania. Você olha assim, uma floresta. Depois você olha, ela não está mais lá. Aquelas copas, né? Então assim, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, menos folhagem. Menos copa. Nos ajuda, Senhor, a ter mais raiz. Nos faz mais esbeltos. Esse é o termo técnico, né? Uma estrutura esbelta ali, que vai estar na medida certa. O Senhor trazer mais leveza nas nossas relações. Então, e nisso, irmãos, nós precisamos ser mais... Nós precisamos acolher os abalos com mais generosidade no nosso coração. Porque tem propósito. E ele tem um por isso aqui. Por isso. Por conta de todas essas coisas, ele vai dizer de um reino que nós estamos recebendo. Por isso, recebendo um reino inabalável. Iníciozinho aí desse verso 28. Então, toda essa desestruturação, ela está linkada a um propósito da manifestação de um reino inabalável. E olha que o verbo aqui é recebendo. Não é conquistando. A gente vai lá e aprende que os reinos todos foram conquista. É um engolindo o outro, né? Nós estamos aí numa fase aí agora de... Tem gente que quer levar o controle mundial e lá vem os chineses para cima dos americanos e a gente aí no meio dessa briga de elefantes, né? Somos a grama, no caso, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Então, desde assírios, depois vem uma turma e leva, carrega, e isso vai seguindo, né? Vem os babilônios, depois vão vir os persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos. Então, assim, todo reino que é conquistado, ele é abalável. Porque pode vir um outro e conquistar também. Mas esse reino que estamos falando aqui, a gente não conquista. Então ele não pode ser abalado, ele só pode ser recebido. É uma dádiva. A gente pode dizer que esse reino, ele está acontecendo assim, um download. Nós estamos recebendo, ele está descendo das nuvens, né? Da grande nuvem, né? Ele está vindo sobre nós. Eu estava vendo aqui, eu consultei 11 versões aqui, e 6 diz
tendo recebido. E 5 diz recebendo. Então, algumas versões entendem o verbo lá no original, mas no sentido de algo que já se concretizou. E outro aponta, como essa versão aqui, século XXI que eu li, recebendo. Eu vejo que essa tensão nas traduções fala da tensão desse reino. De um já e de um ainda não, né? De algo que já está posto, já está estabelecido. Numa perspectiva, a gente pode dizer, é chegado o reino está aí. O governo de Jesus, ele já aconteceu, ele já se estabeleceu, mas em outro sentido, nós temos que reconhecer que ele está aumentando. Aquela profecia de Isaías, que o aumento do seu governo não terá fim, isso está acontecendo. Quando a gente chegar na eternidade, ele vai continuar. Não tem fim. Então é uma coisa tão extraordinária. Isso está acontecendo agora. E é um chamado do Senhor para a nossa vida. Para nos tirar, porque no início logo no iniciozinho aqui desse capítulo, ele vai dizer fixando os olhos em Jesus. Fixando os olhos em Jesus. Tem uma outra figura maravilhosa aqui em Hebreus, que é uma âncora, né? A fé como uma âncora, que é lançada lá no Santo dos Santos. A gente está como uma coisa que está ligada no eterno. E a gente aqui, para lá e para cá, palmeira de Jeová. Mas você tem um ponto no qual você está ligado, que você está firmado. Pega uma régua, prende a base dela e faz assim com ela, mas ela tem uma base. E vai chegar uma hora que ela vai se aquietar. Nós estamos recebendo esse reino que tem uma base eterna, firme. Então, irmãos, nós não conquistamos isso. Recebemos. É exercício de fé. É graça de Deus na vida da gente. Então esse é um tempo que o Senhor está nos chamando a crer, a buscar, porque a gente sabe que esse reino de Jesus disse, não vamos achar, vai ter endereço, rua tal, vai ter não. Ele vai ser estabelecido no coração, no território mais hostil que existe sobre a terra, que é o meu coração. Não tem lugar mais perigoso nesse mundo que o meu coração, o seu coração. E só Jesus tinha condição de chegar e dizer, eu vou colocar o meu reino aí. Eu vou manifestar o meu reino aí. Ele está fazendo isso. E na sua luta pessoal, na sua batalha, cada um de nós aqui, no cadinho de cada dia, naqueles momentos, daquelas decisões que você tem que tomar, se você vai abrir aquela tela ou se você não vai abrir aquela tela, ali está uma decisão que vai me afetar. Se você vai guardar ou não vai guardar aquele sentimento. Porque, irmãos, abalo também é coisa para ser consagrada. Você foi abalado? Você está abalado? Você já parou para pensar que o Senhor quer que você entregue para Ele esse abalo? Abalo não é você ficar, guarda o tremor lá dentro. É para você entregar. E aí vem uma atitude chave aqui, logo depois que ele diz assim, por isso recebendo o reino inabalável, sejamos gratos. Sejamos gratos. Mais do que ter gratidão. O Senhor nos chamando a sermos pessoas agradecidas. E esse tempo, né, a gente ouve falar de tanta perda, né? Tanta perda. Perda de emprego, perda de negócio, perda de amigos, perda de familiares. Gente que perdeu a esperança, perdeu o ânimo, né? Perda da saúde. Um tempo, e num tempo como esse, a gente descobrir a gratidão. De sermos, porque a palavra diz para a gente ser em tudo. Sermos gratos. Eu gosto daquela historinha lá do conselheiro do rei, que o sujeito era sempre para cima, né? Ele sempre dizia, rei, o senhor precisa ser agradecido. O senhor precisa ser mais agradecido.
Às vezes acontecia uma coisa boa, rei, agradeça, rei agradecia. Às vezes o negócio não era muito bom, eu disse, não, mas agradeça, rei. O rei já ficava meio contrariado. Um dia teve um acidente lá e o rei perdeu o dedo. E veio falar com o conselheiro e disse, rei, o senhor precisa ser agradecido. Aí o rei não teve mais paciência. Falei, rapaz, você é um insensível, perdi o meu dedo aqui e você manda ser agradecido, prenda esse conselheiro, não quero mais esses caras, o sujeito, prendeu o sujeito. E aí o rei saiu para caçar tempos depois e foi pego lá por uma tribo lá, canibal, e eu cozinhar ele, amarrar ele, ia botar ele para cozinhar, viram que o sujeito estava faltando um dedo, não, faltando um dedo não presta, liberaram o rei, e ele ficou tão agradecido, né? Falou, poxa, você devia... Aí foi lá para pedir perdão, falou, rapaz, me desculpa, me perdoa por ter prendido você, foi muito injusto. Eu falei, não, eu sou muito grato, muito agradecido. Mas você é grato que eu te botei na cadeia? É, porque senão eu ia com você e eles iam me comer, porque meus dedos estão todos aqui, né? Então assim, acho que a gente não precisa dessas engenharias para a gente ser agradecido. A gente precisa conhecer mais o nosso Pai. Porque tem hora que você não vai entender nada. Mas você vai dizer assim, meu pai me ama. Meu pai é bom. Meu pai é bom. Isso marcou muito a minha vida lá no Rio, quando ele era, naquela época, eram sócios, e o Ricardo e o Rogério. E ele, num acidente de carro, ele perdeu o pai, a mãe, eles perderam 2 irmãs, ficou uma outra irmã, mas 2 irmãs e a moça que trabalhava com eles. E quando chegou a notícia para Ricardo, a primeira frase que saiu dos lábios dele foi: Deus é bom. Deus é bom. Então, gratidão, irmãos, não está muito ligado às circunstâncias, mas uma confiança de quem está no governo de todas as coisas na nossa vida. Ele diz assim, qual é a ambiência nossa diante da chegada desse download do reino? É gratidão. Nesse tempo muito especial, para a gente exercitar a gratidão, né? E assim, estamos aqui. Quantas pessoas queridas que partiram. Então há um propósito de Deus. E a gente estava conversando no último café, né, João? A gente estava lá pensando assim, né? Isso foi Carlos que levantou essa questão que, assim, a gente ora para uma pessoa que está lá entubada, então a pessoa, ela é curada. E então nós dizemos, Deus é bom. Em outro caso, a gente ora pela pessoa, a pessoa não é curada, ela morre. E aí a gente não fala nada. Deus deixou de ser bom? Ele continua sendo bom. Deus é bom. A soberania dele foi assim. E até a nossa morte é para Jesus, né? Nosso viver, o nosso morrer. Nem morrer a gente morre para a gente. Não vai ser a morte que vai vir buscar você não, viu? Vai ser Jesus que vai estar lá, vem, meu filho. Vem cá, ele que vai te pegar lá. A morte não vai puxar seu pé, não. É Jesus que vai segurar sua mão. Ele que vai estar lá conosco. Devemos nos consolar com essas realidades, nos encorajar com relação a isso. E aí nós somos levados aqui no penúltimo aspecto que eu gostaria de compartilhar aqui sobre essa gratidão. É a ambiência, é a base para esse adorar da forma agradável a Deus. E dessa forma, uma posição de gratidão, adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor. Então, irmãos, esses súditos agradecidos desse reino inabalável não são soberbos. Não se acham. Eles têm um relacionamento de reverência e temor para com o Senhor. Essa atitude está ali. E se tem uma coisa, irmãos, que esse período não está sendo tolerado, são as bravatas, né? Porque se por um lado a gente precisa exercer coragem, por outro lado a gente também precisa exercer prudência para vivermos esse tempo. Coragem e prudência. O Senhor nos deu esse espírito de poder, de amor
e de moderação. Então, já ouvimos situações, e a mídia cai logo em cima, né? E lá em Salvador temos chorado e entristecido um pastor que ele saiu no jornal por uma posição assim mais de ousadia, né? Tipo, comigo ninguém pode, vírus nenhum pode e tal. E a dor daquele homem de repentinamente ter que sepultar sua esposa. Então, acho que é um tempo assim que nós somos levados a parar e pensar assim: Senhor, a gente vinha fazendo tantas coisas, mas o que realmente agrada ao Senhor? E no início do relacionamento, né, é uma dificuldade para a gente acertar no presente. E Elizabeth, quando ela me conheceu, estava numa fase meio hippie. Então eu andava com uma roupa africana, que eu tinha um amigo africano, umas batas e uma bolsa tiracolo peruana, e todo lá assim. E ela olhou e falou: eu tenho que dar um jeito nesse rapaz aí, que ele está muito fora do esquema. E eu me lembro que ela me deu muito carinho, me deu uma bolsa. Naquela época tinha bolsa tiracolo, bonita, de couro. Mas eu olhei para aquele negócio, rapaz, não vai combinar isso aqui. Recebi, usei aquele período protocolar e depois fui fazendo aquela retirada, né? Porque a nossa tendência é a gente dar para o outro aquilo que a gente gosta. É na caminhada que eu também dei N mancadas com a Elizabeth, e depois a gente vai vendo o que agrada o outro. Você bate e diz: poxa, isso aqui vai agradar ela. Isso vem com o tempo, vem com o relacionamento. Então, no início, a gente quer dar coisas para o Senhor que nos são agradáveis. E eu creio, irmãos, que esse tempo nós fomos levados aos elementos essenciais: família, palavra, oração, presença do Senhor manifesta dentro das nossas casas. Porque é lá que o Senhor está. Você veja que o que manteve, o que susteve toda essa jornada, a economia, foram as famílias. Mas a igreja também, porque a família, a igreja, o propósito é ser família, é isso mesmo. Então, nós somos levados a ver algumas coisas que são... Tem outras que ele recebe, assim, tá bom, vamos lá, coloca lá na estante, mas tem outras que, sabe, Isaac, que ele gostava do jeito que Esaú fazia aquele guisado. Era um jeito lá que, aquele jeitinho ali, sabe, comidinha de mamãe, ou comidinha de alguém que você... Então ele disse: puxa, era um tipo, aquele era o que agradava a ele, né? Jacó fez aquela enrolada toda lá, mas tinha um jeito que agradava a Isaac. E esse jeito que o Senhor está dizendo aqui, ele está dizendo como é que é isso: é reverência e temor. Então esse chamado à obediência. Quanta coisa você já ouviu na sua vida sobre o Evangelho? Quanta coisa? É para você ouvir mais coisa? Ou é para você ter uma nova atitude das coisas que você já tem ouvido? Esse caminho de obediência. E às vezes você já teve vitória numa área da sua vida que para você já está bom. Mas você precisa, e eu precisamos perguntar: Senhor, mas está agradando o Senhor ainda? Porque às vezes nós estamos vivendo na medida do... Sabe aquele negócio na conta do chá? A gente está naquela medida ali, o negócio não degringola. Mas não tem abundância. E como é que o Espírito do Senhor recebe isso? Se Jesus disse: olha, quem crê em mim, crê, que se reflete em obedecer, à medida da nossa fé, nossa obediência, do seu interior vão correr rios de água viva.
Então nós precisamos discernir que esses abalos, eles são as árvores que precisam cair para que fique a única árvore que tem que estar de pé, que só tem aquela que está lá no centro, lá, que é a árvore da vida. Porque é dela que saem frutos mensais, permanentes, das suas folhas a cura e do seu fruto a sustento. Vivemos inteiramente de Jesus. Esse é o caminho que o Senhor está colocando diante de nós, no meio de uma geração irreverente, sem respeito, sem o temor de Deus, chutando o pau da barraca. Expressões que tem na Espanha, por exemplo, né? Tão religiosa, com relação à cruz. É vergonhoso de eu falar aqui diante dos irmãos, mas tem ditos lá, no meio dessa geração, o Senhor chamando um povo para estar diante dele com reverência e temor, e tem uma razão para isso. Bastante esquecida nesses dias, quase que bloqueada de se falar, que é o fato de, pois, é o último verso, pois o nosso Deus é fogo que consome. Fogo que consome. Então, irmãos, parece que depois de Papai Noel, do advento do Papai Noel, ficou assim uma coisa meio de uma dificuldade de se discernir um pai que não seja só um sujeito para dar presente. E resgatar essa dimensão tremenda do Senhor, terrível do Senhor. O nosso Pai que nos ama, que provou o amor, Ele é um fogo devorador. Ele vai devorar toda a palha. Tudo que eu tenho feito na minha vida que não foi Jesus que mandou fazer, que não foi feito no nome dele, não, tudo vai ser queimado, não vai ficar nada. Nada. E às vezes a gente está pensando que isso aqui que está sendo importante e Deus está operando e aqui, às vezes até através da nossa vida mesmo. Através da nossa vida mesmo. As pessoas estão nos observando, né? Estão nos filmando. Então, esse fogo consumidor que consome toda obra, toda vida que é fruto de obra e não de fé, e que vai também purificar o tempo de santidade. Eu vou confessar para os irmãos uma coisa. Quando eu me dei conta, uma noite, não estava esse bafafá todo não, mas lá no iníciozinho do ano passado, que eu falei, meu Deus, o negócio vai ser muito encrencado. Estava assim, eu falei, a coisa vai complicar, vai ser muito sério. E naquela noite eu orei, em uma experiência muito maravilhosa no meu coração. O Senhor encheu meu coração de esperança. De esperança. Principalmente com relação à vida da igreja. Porque é um tempo em que o fogo está queimando muita palha. E está nos dando a oportunidade de focarmos nas coisas, a palavra que tem sido tão hoje trabalhada com tanta pertinência por Jamê, que é simples. Voltarmos às coisas simples, à simplicidade, né? E o fogo, ele está levando tudo que é para queimar, para que fique essas realidades de simplicidade. Lá na década de 80, quero estar encerrando aqui, eu estava lá em Vitória, um encontro, muitos jovens, e eu tinha um grupo chamado Som Maior, o pessoal da Velha Guarda aí lembra de Som Maior, né? Aí uma música, Negro Espiritual, e o sujeito entrou cantando, Deus vai pôr fogo em tudo aqui, tudo arderá. Eu falei, meu pai, eu era ainda saindo da adolescência, jovem, aquilo me deu, naquele momento, um impacto. Mas é a verdade. Todas as coisas que nós estamos vendo, tudo vai arder, tudo vai se desfazer por um novo céu, por uma nova terra de realidades eternas
que o Senhor tem preparado para nós. E diante de tudo isso, nós estamos recebendo esse reino. Reino que vai ser definido por Paulo lá aos Romanos como um reino de paz, de justiça e de alegria. Então nós estamos recebendo uma justiça inabalável, uma alegria inabalável e uma paz inabalável. O Senhor está trazendo isso para a nossa vida, para esse tempo. Eu não sei aí na escala Richter qual é o tamanho dos seus abalos. Em alguns o ponteiro talvez voou lá do outro lado, outros estão... Mas vamos entregar, vamos ficar de pé aqui nessa manhã e ofertar ao Senhor